Saúde a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Dizer quão alegre é nos reunirmos aqui nesta noite para estarmos adorando o nosso Deus, que é digno e merecedor de toda a nossa adoração, toda a honra, toda a glória seja dada tão somente a Ele. Amém? Aqui no Salmos de número 9, versículos 1 e 2 nos diz: Senhor, eu te louvarei de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Ó Altíssimo, em ti me alegrarei e exultarei, cantarei louvores ao teu nome. Amém? Neste momento eu vou convidar a irmã Edneia para vir aqui fazer uma oração de gratidão, de adoração ao nosso Deus, porque grandes coisas Ele tem feito por cada um de nós. E este é o motivo da nossa alegria. Saúdo a Santa Amada Igreja com a graça e a paz. Amém? Amém. Oremos. Querido Deus, amado Pai, te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, ó Deus. Amém. Senhor, te agradecemos, ó Deus, pela rica oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na tua casa. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado somente a ti, ó Deus. Deus, tu és tão maravilhoso, Senhor, para conosco, ó Deus. Deus, te agradeço, Senhor, pela rica e excelente oportunidade, Pai, que estamos aqui, ó Deus. Senhor, tu és santo, tu és lindo, tu és fiel, Senhor, mesmo não sendo, às vezes, Senhor, ou quase sempre, fiel a ti, ó Deus. Pai, nos capacita, nos abençoa e nos liberta, Senhor, de todo mal. Essa é a oração que eu te faço, em teu santo nome. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu vou convidar a congregação a ficar de pé, fazer a leitura do Salmos 24. Os irmãos podem acompanhar. Fiquem todos de pé, né, em reverência à palavra de Deus. Salmos 24, que nos diz: Ao Senhor pertencem a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Porque ele a estabeleceu sobre os mares e firmou-a sobre as correntes. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua vida à mentira, nem jura com engano. Esse receberá uma bênção do Senhor e a justiça do Deus que lhe dá salvação. Assim é a geração dos que o buscam, dos que buscam tua presença, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Erguei-vos, ó portas, erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém? Neste momento, com muita alegria, nós convidamos a irmã Rosana para estar ministrando esse momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Graças e paz, irmãos. Amém. Quem é esse Rei da Glória que me abraça com amor e com falar suave surpreende meu viver? Meu coração recorda o perdão que me lavou. Quem é esse Rei da Glória? Ele é tudo
Quem é esse rei de anjos, o príncipe da paz? Revela seus mistérios do alto para mim. Meu espírito almeja sua graça me firmar. Quem é esse rei da glória, filho do Deus Criador? Diga, seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? Majestoso e com poder. Diga, sabedoria plena, sabedoria plena, gracioso Rei dos reis, Senhor dos céus e terra, de tudo é o Criador. E quem é esse Rei da glória? Ele é tudo pra mim. Diga, seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Nós te adoramos, Senhor, porque Tu és o Rei da glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque entrará o Rei da glória pelas entradas eternas. De tudo é o Criador. E quem é esse Rei da glória? Ele é tudo pra mim. Declare seu nome. Seu nome é precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Seu nome é Jesus, precioso, é o poderoso Rei do meu ser, Rei da glória. Declare seu nome. Seu nome é Jesus, precioso, é o poderoso Rei do meu ser, Rei da glória. Rei da glória, Ele é Jesus. Declare, Rei da glória, Jesus. Aleluias. E a gente se empolga. Amém. Quão grande é o nosso Deus. Vamos declarar? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
Ele é grande, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Declare: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Declare: Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Declare: quão grande, quão grande é o meu Deus. Cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Declare: quão grande, quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Amém. Glória a Deus, poder sentar. Quão grande e maravilhoso é o nosso Deus. Salmos 89, versículo 1. Cantarei para sempre o amor do Senhor. Com minha boca proclamarei tua fidelidade a todas as gerações. Neste momento eu concedo a oportunidade ao irmão Maurício.
Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus, estamos mais uma vez como igreja reunidos no templo para cultuarmos ao Senhor. E eu fico feliz porque o rompimento do período da quarentena está acontecendo, né? Os irmãos estão começando a se achegar, e porque a tendência da natureza humana decaída, que sempre está querendo se afastar e se distanciar de Deus, é se acomodar. E esse período de 5 meses, quem não aproveitou para buscar, se alimentar, se fortalecer, inevitavelmente se fragiliza espiritualmente. E nessa fragilidade, muitos são tomados, ou foram tomados de pavor, de medo, por tudo quanto se é noticiado sobre essa experiência que a humanidade está vivendo ainda. A ponto das pessoas até evitarem se tocar, se aproximar, como nós estamos aqui distanciados, diferente de toda aquela experiência que nós tínhamos antes. E tudo isso todo esse momento requer sim esses cuidados, e devemos ter a prudência, ter a responsabilidade, mas nós não podemos permitir que o nosso coração ele seja tomado pela incredulidade e o nosso coração se afaste do Deus vivo. A minha oração e o meu desejo é que aqueles que ainda não sentiram essa necessidade de se achegar a Deus, eu digo aqueles irmãos que eu tenho uma sensação que se perderam, assim, porque eu não os vejo já há algum tempo, não mantemos contato nem no grupo do WhatsApp, perdeu o vínculo. E aí eu quero me dirigir, caso algum irmão esteja nos assistindo aí pela transmissão do YouTube, faz falta. Eu tenho dito para alguns irmãos, você está fazendo falta, a igreja precisa de você. E eu sinto falta de muitos irmãos. É como se a pandemia fosse aquela experiência da peregrinação do povo de Israel no deserto, onde muitos tombaram no meio do deserto. E a pandemia, esse isolamento, não pode ser motivo daqueles que um dia estavam aqui louvando a Deus com fervor, estarem mórbidos, como se estivessem no leito da enfermidade, sem forças, sem ânimo e sem vontade de estar servindo a Deus em espírito e em verdade. Uma das preocupações no meu coração, às vezes aqui, quantas vezes tudo me entristeceu, até me desanimou. Falei, meu Deus, mas se não tivesse incômodo, é porque eu era indiferente aos irmãos. Acho que todo aquele que tem essa preocupação sente essa angústia no peito, no coração, por não ver todos com o mesmo sentimento, com o mesmo pensamento, com o mesmo empenho, com o mesmo fervor. Porque nós não estamos servindo a um Deus morto. Nós não estamos servindo a um Deus criado pelos homens, pelo intelecto do homem, pela religiosidade, pela civilização. Nós estamos servindo a um Deus que criou os céus e a terra e que nos trouxe à existência em Cristo Jesus. E este Deus merece, apesar de tudo que nós somos, miseráveis, ingratos, infiéis, pecadores, apesar de tudo isso, Ele continua nos amando. E um mínimo de resposta que nós podemos dar a este amor que nos constrange, é perseverar. É perseverar em servi-lo, em dedicar as nossas vidas a Ele.
gente precisa abrir os nossos olhos, irmãos, e fazer a leitura dos tempos atuais, para que não caiamos na incredulidade e sejamos como muitos daqueles que saíram do Egito, mas não conseguiram herdar a terra prometida, porque durante a peregrinação esqueceram de quem os libertou e se preocuparam com suas próprias vidas e tombaram no meio do deserto. Que esta experiência que a igreja de Cristo vive sobre a face da terra sirva de despertamento. E uma das leituras que eu quero aqui fazer, e a leitura devocional que eu quero fazer, de Aiden Wilson Tozer, devocional diário, tem o título: Podemos nos dar ao luxo de morrer. Na verdade, Hebreus 13:14, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Irmãos, é fato que em nossa vida terrena nunca perceberemos plenamente o que significa ser co-herdeiros com Cristo. Os apóstolos deixaram relativamente claro que todas as implicações eternas de nossa herança celestial não serão conhecidas por nós até que vejamos Cristo face a face em uma era futura. Eu tenho dito que somente um cristão tem o direito e pode se dar ao luxo de morrer. Mas se nós cristãos fôssemos tão espirituais quanto deveríamos, poderíamos encarar nossa ida para casa com muito mais prazer e expectativa do que temos feito até agora. Digo também que, se cremos verdadeiramente na segunda vinda do nosso Salvador, estaremos esperando o seu retorno com anseio. O bom senso, a perspectiva histórica, o testemunho dos santos, a razão e a Bíblia, todos concordam em uníssono que ele pode voltar antes de morrermos. O cristão cuja fé e esperança estão somente em Jesus Cristo sabe que pode morrer antes que o Senhor venha. Caso ele morra, estará em melhor situação, pois Paulo disse: partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Essa é a verdadeira perspectiva do cristão que compreende a obra de Cristo em sua vida. Que partir, morrer em Cristo, é uma experiência incomparavelmente melhor do que viver nesta vida e passar pelas tribulações desta vida. Mas Paulo, ele, por pensar e amar os irmãos que ainda estavam em formação do caráter cristão, ele disse: mas se o Senhor quiser que eu ainda viva para servir, que eu fique. Mas ele chegou a declarar que morrer para ele era lucro, porque viver para ele era Cristo. E por fim, irmãos, para a gente não perder isso da nossa perspectiva de fé, que todos esses cuidados que nós estamos tomando, que é necessário, e tudo, a gente não tem um controle da nossa vida em nossas mãos. Prudência tem que andar sempre com o cristão, mas nunca a prudência e a nossa própria responsabilidade se tornou garantia absoluta de que a nossa vida estaria nessas qualidades da prudência e da responsabilidade. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor. E só Ele tem a palavra final sobre a nossa vida. Só Ele tem a palavra final sobre a nossa vida. Só Ele pode determinar que dia e que hora nós iremos partir. E seja pelo que for, não vai ser Covid, seja o que for. Então não tememos. Ouçamos
a ordem que Deus deu a Moisés, quando declarou ao seu povo que, diante de um grande obstáculo, que era o Mar Vermelho: diga ao meu povo que marchem. Então esta é a mensagem que a igreja deve estar levando adiante e estimulando uns aos outros. Marchemos, 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 até que o Senhor nos receba na sua glória eterna. Que Deus nos abençoe. Aqui em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, nos diz: trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vede, se não abrirei as janelas do céu, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não conseguireis guardá-las. Neste momento, com alegria, nós vamos entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas. A irmã Rosana estará nos conduzindo com o louvor. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Oh, aleluias! Tu és maravilhoso, Jesus. Como é bom poder confiar em ti, somente no Senhor. Grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar
Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluias! Que maravilha! Misericórdia, graça e luz. Só o Senhor pode nos dar misericórdia, graça e luz. Amém. Amém. Vou convidar a irmã Nanciara. Ela estará orando, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas que aqui foram entregues. Que Deus continue abençoando a cada um de nós. Vem aqui, Nancy, por favor. Aqui. Ah, tá com problema? Oi. Desculpa, Vou aproveitar e falar para os irmãos, pedir oração. Eu tenho sacroleite, é inflamação no sacro, e tem dias que eu não estou aguentando nem levantar. Esses 15, 20 dias eu fui no hospital umas 3 vezes para tomar injeção, para poder ter força e ânimo para estar andando. Mas Deus é nosso renovo, é nossa força, né? Amém. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por estar em Tua presença. É bom estar aqui, Senhor. Sabemos que nós somos templo do Teu Espírito Santo. Isso é bom, Pai, mas estarmos reunidos num único propósito é maravilhoso, Pai. Obrigada por esse momento de comunhão. Te pedimos a Tua unção em nosso meio. Muito obrigada, Senhor Jesus, pelo Teu cuidado, Teu amor que é maravilhoso, Senhor. Neste momento eu te peço pelos dízimos e ofertas que aqui foram depositados. Pai, é para o engrandecimento do Teu reino, Senhor. Que o Senhor nos ajude a decidir a melhor forma de usarmos esse benefício, meu Pai. Te peço que o Senhor nos abençoe ricamente, que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, aquilo que o Senhor quer nos falar, que o Senhor quer nos ensinar, para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Amém. tão pequenininha. Eu vou fazer aqui a leitura. Cadê, Mateus? Uma pequena reflexão que tem por título Bem-sucedidos. Está baseado no Salmos 37, versículos 5 e 6, que nos diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Fará tua justiça sobressair como a luz e teu direito como o meio-dia. E Josué 1,7 diz: o Senhor disse a Josué: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Atualmente, em meio às correrias do dia a dia, envolvendo o trabalho, os estudos, a família e tantos outros afazeres, quem é que não deseja ser bem-sucedido, não é mesmo? Afinal de contas, todos esperam bons resultados para seus grandes esforços. O sucesso é desejado por quem trabalha e batalha, muitas vezes até a exaustão. Muitos acreditam que ser bem-sucedido é possuir riquezas ou fama. Contudo, os que têm isto podem, ainda assim, sentir um vazio interior e achar a vida sem sentido. Falta-lhes algo que muitas vezes não sabem explicar. A verdade é que não há sucesso verdadeiro fora dos caminhos do Senhor. O que ocorre é apenas uma alegria passageira, um prestígio momentâneo com prazo de validade. O versículo 5 da leitura bíblica de hoje traz 3 preciosas lições de como ser verdadeiramente bem-sucedido em todos os aspectos da nossa vida. Primeiro, entregue sua vida nas mãos do Senhor. Deixe que Ele cuide de você. Segundo, confiança. Tenha total confiança nele.
Terceiro, então Deus agirá. Fará toda a obra que Ele desejar em sua vida. Os planos e principalmente os resultados pertencem a Ele. Seguindo estes passos, não sentiremos falta de nada em nenhuma área de nossa vida. Nossa vitória será garantida, mesmo em meio às intempéries que surgem no meio do caminho. Na verdade, o que pode parecer uma derrota, com Deus no controle, é apenas uma estratégia para o sucesso. Pensando nisso, você pode afirmar que é uma pessoa bem-sucedida? Precisamos do sucesso duradouro que só Deus pode nos proporcionar. Se você ainda não entregou totalmente sua vida a Ele, faça isso agora mesmo e comece a desfrutar do melhor relacionamento do mundo. Na vida cristã, ser bem-sucedido não tem a ver com o que temos, mas com o que somos diante de Deus. Pensemos nisso com alegria e busquemos melhorar a cada dia. E hoje nós estamos assim muito alegres. Depois de retornarmos, ao templo, hoje foi o dia que a igreja está linda, florida. Mesmo com um pouquinho de gente de antes, nós nos alegramos porque sentimos a presença de Deus. Mas quando revemos, tantos irmãos que desde março que não víamos, isso nos alegra muito. Como o Maurício falou, nós sentimos muita falta de cada um. Infelizmente, nós não podemos estar indo muito nas casas, fazendo visita, não é bom, que façamos isso. Mas esse retorno nos alegra. E nós nos alegramos, com a presença de vocês, amigos que estão aqui também nos visitando. Se nós, como humanos e falhos, estamos alegres, imaginemos Deus, Que Ele continue abençoando. E neste momento eu vou convidar os irmãos da igreja para ficarem de pé. E nós vamos abençoar os nossos amigos que nos visitam com a bênção de Arão. Estenda sua mão direita para cada um. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Louvamos a Deus por tudo isso e vou convidar a irmã Osana para cantarmos mais uma canção de adoração ao nosso Deus, porque é muito bom estar na presença do Senhor. É muito bom ter vocês aqui nesta noite. E o apóstolo Pedro diz que nós devemos lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Aleluias. Eu amo ser tua casa e eu amo estar na tua casa, Pai. Louvado seja o teu nome. Amém. Convido todos os irmãos a louvarem o Senhor. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, creia, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Só adore. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não
estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, aleluias. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, aleluias. Se na vida não tenho direção, eu preciso tomar decisão. Diga, eu sei que existe. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, oh, oh, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluias. Precisamos aprender mais e mais do Senhor, porque é Ele quem cuida de cada um de nós. E a Bíblia diz: errai por não conhecer as Escrituras. Quanto mais conhecermos, mais saberemos certinho o caminho que devemos seguir, a decisão que devemos tomar, porque o Senhor nos orienta e nos ensina através da sua palavra. Amém. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua fidelidade. Obrigado, meu Deus, pela tua presença aqui em nosso meio. Estamos felizes, ó Deus, alegres, porque separamos esse tempo para estar aqui na tua presença, para juntos, Senhor, podermos te adorar, e o nosso desejo é de continuar te adorando em espírito e em verdade. Obrigada, Deus, por mais essa oportunidade. Te louvamos, ó Deus, pela vida de cada um dos irmãos, cada amigo que se encontra aqui nesta noite. Creio, Pai, que todos estão aqui com o mesmo propósito, de poder te adorar e de querer conhecer-te um pouco mais, Senhor. Nesta hora nós colocamos nas tuas mãos a vida do teu servo, que trará a mensagem, um recado teu para os nossos corações, Senhor. Que o Senhor esteja usando o teu filho e que esta palavra fale profundamente aos nossos corações. Portanto, te pedimos agora que nós possamos aquietar o nosso coração e ouvir a tua voz, meu Senhor. Fala aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. E a palavra de Deus nos diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a palavra, e a verdade está aqui, na sua palavra. Pastor Edvaldo está com a palavra. Deixa eu abençoar. Graça e paz, irmãos. É com alegria que estamos aqui nesta noite para continuar cultuando o nosso Deus. Vamos recitar aquele
salmo que o pastor tem convocado os irmãos desde o primeiro dia de culto, quando nós reabrimos a igreja, salmo de número 122, verso 1, que diz o quê? Foi fraco. Outra vez. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa. Outro salmo também que nos chama a atenção é o salmo de número 133. Quem é que lembra? Quão suave é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É maravilhoso nós podermos adorar livremente o nosso Deus. Apesar desta máscara, não é? Apesar desta máscara, mas isto não é impedimento para louvarmos ao Senhor, não é impedimento para buscarmos ao Senhor. Nós gostaríamos de conhecer os nossos visitantes, aqueles que não são membros da igreja, que não são congregados, mas que estão nos visitando. Por favor, fique de pé, os visitantes. Como nós temos um grupo pequeno, eu gostaria, seu nome? Renata, evangélica, de que igreja? Ok, Renata, seu nome? Zezé, e a criancinha? Eduarda. Joyce, o jovem? Ramon, a irmã Tânia, Ana Cristina. Então, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos recitar: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, irmãos. Hoje pela manhã nós tivemos a nossa assembleia administrativa. Graças a Deus ocorreu tudo bem. Foi uma assembleia, não foi demorada, né? Dentro do tempo disponível. E graças a Deus por tudo que foi decidido, apresentado, os relatórios apresentados e também as decisões tomadas em relação ao bom andamento da causa do nosso Deus e da causa do nosso Deus. Lembrando aos irmãos que a igreja não parou, mesmo estando de portas fechadas durante cerca de 5 meses, a igreja não parou. A igreja orou, a igreja estudou a palavra, a igreja trabalhou, inclusive algo maravilhoso que foi o quê? A sucessão pastoral. Eu acredito que foi algo que é histórico. Eu vou fazer até uma pesquisa para saber quais as igrejas fizeram uma sucessão pastoral dentro desse período de pandemia. Irmãos, quando Deus quer, o homem não pode atrapalhar. O ser humano não atrapalha. A vontade de Deus era o quê? De acordo lá com Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando Deus age, não tem como a gente querer atrapalhar a obra de Deus. O que é de Deus é de Deus. E o que é de Deus é bom. O que é de Deus é bom. E nós louvamos a Deus, como estávamos falando, pela ação, pela atitude da igreja. E a prova é justamente isso aqui. Nós louvamos a Deus, não é? Por tudo que está acontecendo. Queremos também lembrar que na terça-feira, às 19h30, irmã, às 19h30, a MCM, as mulheres, estarão aqui na igreja. Começaram na terça passada, né? Na terça passada, elas estarão aqui na igreja, tendo sua reunião de oração, estudo bíblico, momento de comunhão. Eu falei, parece que foi na quinta-feira, que em breve eu vou convocar os homens, viu, irmão Hildo? No dia que o irmão estiver aqui na cidade, então... Não, sim, mas aí o irmão vai participar online, viu? Mas em breve vou convocar também os homens para que nós possamos ter um encontro. Depois também pretendo reunir, convocar também a juventude da igreja, né? A juventude. Nós estamos voltando e precisamos retomar as atividades. Sabemos que pessoas com mais de 60 anos não podem chegar ao templo. As crianças também ainda não estão podendo
ter o seu momento, sua escola bíblica, ter outras atividades. Mas aqueles que podem, devem estar aqui. Se o nosso número aumentar, a gente vai fazer 2 cultos, como muitas igrejas estão fazendo, entendeu? Se é permitido um número X e a gente tem um número Y, então aí a gente faz 2 cultos, não vai ser pesado. Eu entendo que não será pesado. Quando nada para mim, não será nenhum peso a gente ter 2 cultos aqui numa noite. Começa-se mais cedo, quem sabe às 18 horas, e depois o outro momento, né? Então, que Deus seja louvado por tudo que o Senhor tem, por tudo que Ele tem feito no meio da igreja. Continuamos pedindo aos irmãos que orem pelo ministério pastoral. O pastor, ele não é nenhum super-homem, né? Não é nenhum super-homem, nenhum super-crente. Ele precisa das orações dos irmãos, entendeu? Preciso das orações. A igreja, ela sobrevive por causa das orações. Devemos lembrar também de orar por aqueles irmãos idosos que não estão podendo vir. Devemos também orar por aqueles que estão enfermos, que nós temos conhecimento, amigos, parentes, vizinhos que estão enfermos. Devemos orar, interceder por eles. Devemos interceder também, pedindo a Deus a sua misericórdia para a nossa nação, em relação a todo esse momento de pandemia que estamos vivendo. E que em breve, nós não sabemos quando, mas que em breve nós possamos ter a liberdade de realizar as nossas atividades como gostaríamos. Por último, ore também. Dia 6 de setembro, nós teremos aqui o nosso momento de celebração dos 14 anos de organização de nossa igreja. Não vai ser como sempre acontecia, não é? Não podemos fazer festa no sentido de ter 3 dias de conferências, né, como é de costume, mas nós teremos no domingo, dia 6, na escola bíblica dominical, faremos uma escola diferente, né, Já contactamos o orador, ele ficou de me dar a resposta, vou aguardar até amanhã, aguardando, né? Então teremos um culto diferente na parte da manhã, na parte da noite, no domingo, dia 6. Ore por esta atividade também da igreja. E, portanto, vamos à parte também que vem para edificar os nossos corações, edificar também as nossas mentes. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Antigo Testamento, livro de Deuteronômio. Abriu em cima? Graças a Deus, né? Deuteronômio, capítulo 5. Capítulo 30. Acertou, irmão? Capítulo 30. Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Números, aí depois o 5º, né? Deuteronômio. Capítulo 30. A lei do Senhor é bem patente. Diz aqui, porque este mandamento, começando no verso 11, capítulo 30, verso 11. Todos que encontraram, digam amém. Porque este mandamento, começando no verso 11, porque este mandamento que hoje te ordeno, ti não é encoberto e tampouco está longe de ti, não está nos céus, para dizeres, quem subirá por nós aos céus, e que nulo traga e nulo faça ouvir para que o façamos, nem tampouco está além do mar, para dizeres, quem passará por nós da além do mar, para que nulo traga e nulo faça ouvir para que o façamos,
porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Vês aqui hoje, te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal, porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos denuncio hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra e a que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Que o Senhor aplique em nossos corações este texto que acabamos de ler neste momento. Concepções de vida. Qual é a concepção que você tem de vida? O que é a vida para você? Em que consiste a vida para você? Para muita gente, a vida é uma mera passagem aqui na Terra, onde passou um tempo, morre e acabou, e fim de conversa. Uma certa feita, 2 estudiosos estavam discutindo, conversando e dialogando, e um perguntou para o outro a respeito da sua concepção de vida. O que é que você entende pela vida? E este homem, que era um filósofo, que foi indagado, respondeu com uma nova pergunta. E você, meu amigo, o que é que você pensa também da vida? A vida para você, ela é o que mesmo? É um pensamento? É uma ideia? É um ser? O que é a vida para você? E aquele homem disse o seguinte, o filósofo: eu vou ficar aguardando para que você possa trazer uma resposta que seja bem objetiva em relação a esses 3 pontos. Sobre o que é a vida, se é uma ideia, se é um pensamento ou se é um ser. Existem muitas pessoas nesta vida. Alguém já disse que no mundo há gente para tudo. Tem gente para tudo, a gente sabe, né? Gente para tudo. O bom seria se nós fôssemos todos iguais. Iguais aqui não é no sentido de uma forma, né? No sentido de uma forma onde sai tudo igualzinho, mas eu falo iguais no sentido do bem. Deus nos criou com um objetivo. A Bíblia fala que Deus criou todas as coisas mediante a sua palavra. Deus cria o ser humano do barro, né? Sopra nas narinas, dá o fôlego de vida, e este objeto, né, que ainda era objeto, torna-se alma vivente. Alma vivente. E é interessante que esta palavra alma, quando a gente observa lá no grego, significa psique, que é a capacidade intelectiva que o ser humano tem, né? Alma vivente. Isso significa dizer que o homem passou a ter consciência da sua própria existência. E Deus nos criou com um propósito. Deus nos criou com um objetivo.
O ser humano não é um mero pensamento. O ser humano não é uma mera ideia. O ser humano é um ser dotado de uma capacidade espetacular, porque o ser humano ele foi criado segundo o quê? A imagem e semelhança de Deus. A diferença entre o ser humano e os seres não humanos, no sentido que o que a gente chama de animais, e no passado era chamado de animal irracional, não é? Dos seres que não são humanos, a diferença está justamente nisso aí, que nós fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. E como eu estava falando, existe gente para tudo neste mundo. Gente para tudo. Inclusive, a gente pode pensar no sentido de uma família. O que é uma família? Pense aí. Não precisa responder não, mas responda para si. Quantos irmãos você tem? Entendeu? Quantos irmãos você tem? Quem é filho único não tem como fazer comparação, né? Não tem como. Mas a partir de 2, dentro de casa, 2 irmãos ou 2 filhos, não é? Já tem uma diferença. E filhos nascidos do mesmo pai e da mesma mãe. Poderiam esses filhos pensar, agir da mesma forma. Mas cada um vai agir de uma forma completamente diferente. Isto porque nós somos persona, significa personalidade. Nós somos pessoas. E é por isso que até o CPF, que é o cadastro de pessoa, ou de pessoa física, né? O CPF distingue cada ser humano. Ninguém tem um CPF igual. Cada um aqui tem, se tiver, porque alguém fraudou alguma coisa aí, mas cada um tem o seu CPF, a sua identificação. Inclusive também no sentido da ciência, a questão do DNA. Cada um tem o seu próprio DNA. Isso nos mostra o quanto que somos especiais para Deus. Então, logo, a concepção de vida para nós é que nós somos seres especiais para Deus. Entendeu? Deus nos criou com um propósito. Deus nos fez com um objetivo. A Bíblia fala a respeito de um determinado homem, lá no livro de Lucas, né? Livro de Lucas, capítulo 12. Que é tratado como a parábola do rico e insensato. Lucas, capítulo 12, começando no verso 13. Lucas 12, 13. Vai dizer o seguinte: e disse-lhe um da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui, ou de bens materiais. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade, ou a herança, ou a propriedade de um homem rico tinha produzido com muita abundância, isto é, a fazenda de um homem tinha produzido com grande abundância, grande quantidade. E aquele homem arrazoava ele entre si, isto é, aquele homem se engrandecia, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos, não tenho onde guardar a minha produção. E disse: farei isto, derribarei, destruirei meus celeiros, meus armazéns, e construirei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, isto é, tudo aquilo que for produzido na minha fazenda. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus
lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Interessante aqui a concepção de vida deste homem. E para muita gente, a vida consiste em acumular bens materiais. Os irmãos têm ouvido, eu tenho dito o seguinte: a vida cristã não é vida de miséria, não deve ser vida de miséria, não deve ser uma vida miserável, uma vida onde você não produz nada, onde você não desfruta das coisas boas que Deus deixou para que desfrutássemos. A vida cristã é vida onde nós trabalhamos, nós produzimos, nós estudamos porque temos um objetivo na vida, trabalhamos porque temos um objetivo, casamos porque temos um objetivo, conquistamos a casa própria, construímos, fazemos a nossa moradia porque nós precisamos de um abrigo, mas nada disso deve ser o motivo maior da nossa existência. O motivo maior da nossa existência deve ser Deus. Aquele homem desta parábola não tinha nenhuma preocupação com Deus. A concepção de vida para aquele homem era o quê? Quanto mais produção, quanto mais a fazenda dele pudesse produzir, melhor seria para ele. E ele chega ao ponto de ver a sua fazenda produzindo. E onde é que eu vou guardar tanta coisa, tanta coisa? Vou derrubar os celeiros, os armazéns, e vou construir maiores, e vou guardar, para que a minha alma, aí ele diz aqui, e eu direi à minha alma: alma, tens muitos bens armazenados, descansa, armazenado para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Olha qual era a preocupação desse homem, a concepção de vida daquele homem. Estamos vivendo esse período de pandemia. E a gente pode pensar neste sentido: quantas pessoas que têm bens acumulados, quantas pessoas que acumularam, quantas pessoas com muito dinheiro, e diante desta situação de pandemia, não teve dinheiro, não tem dinheiro que resolva a situação. Quem viajava, não está viajando, não é? Não está viajando, a não ser quem está viajando a trabalho, né? A trabalho. A gente via o céu do Brasil, dia e noite, aviões cruzando o nosso céu, era dia e noite. A gente tem aqueles aplicativos que você acompanha todos os voos, né? Então, hoje, passar um avião é uma raridade. Aí eu lembro quando eu era bem menino, né? Quando passava um avião, rapaz, era uma coisa de espanto. Nós não podemos nos preocupar só com as coisas materiais. Nós precisamos ter a nossa preocupação voltada para Deus. Uma outra concepção de vida, que no caso aqui, esta concepção onde a pessoa pensa só naquilo que é material, é uma concepção falsa, porque ninguém leva nada do que produz aqui no sentido material. Agora, uma coisa é certa: aquilo que nós produzimos no sentido espiritual, no sentido moral, no sentido ético, no sentido do amor para com o próximo, temos estudado sobre isso, e hoje de manhã foi uma lição maravilhosa, que foi justamente sobre a questão de amar, as recomendações de Jesus, amar quem? Os nossos inimigos. Estudamos hoje aqui, foi maravilhoso aquele momento, amar o meu inimigo. Quer dizer, é uma concepção de vida completamente diferente da vida lá fora. Uma outra concepção de vida também é a concepção de vida defendida por muita gente, que é a concepção duvidosa. Muitas pessoas duvidam de tudo, mas não procuram saber o porquê das suas dúvidas. Duvidar não é errado.
Inclusive, no grego, né, existe uma palavra que é aporia, que é justamente dúvida. E o que é esse tipo de dúvida? Não é uma dúvida no sentido de que você não esteja acreditando, mas é aquela dúvida que te impulsiona a buscar a verdade. Porque tem gente que tudo que você fala duvida, mas não busca conhecer, não busca a razão do que se está falando. Não é que se tenha que acreditar em tudo, não é assim. E, para tanto, a Bíblia apresenta, né, nos Evangelhos, apresenta algo interessante. Quando Jesus ressuscitou, ou melhor, Jesus foi crucificado, morreu, foi sepultado, lacraram o sepulcro com uma enorme pedra, mas pela ação do Espírito de Deus, pela ação de Deus, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Não tinha ninguém para retirar aquela pedra, ninguém estava do lado de fora para dizer: Jesus, vem aqui para fora, como foi o caso de Lázaro, né? Jesus chamou Lázaro, depois de 4 dias, já em estado de putrefação, apodrecimento: Lázaro, vem para fora, né? Vem para fora. Tem algumas versões bíblicas que diz sai para fora. Eu prefiro mais vem para fora ou vem para dentro. Então, Jesus ressuscitou. E quem foram as primeiras pessoas a estarem ali para presenciar aquele fato? As mulheres que seguiam a Jesus. E chegando lá, não encontraram o corpo de Jesus. E correram para os discípulos para falar o que tinha acontecido. E quando elas falaram para os discípulos, muitos duvidaram, inclusive Pedro também. Ah, não, então vamos lá para comprovar a verdade. E chegando lá, viram que, de fato, Jesus tinha ressuscitado. Voltando para casa, estavam reunidos os discípulos e Jesus apareceu. Jesus não bateu na porta, não precisou ninguém abrir uma porta, nem tampouco Jesus entrou pela janela ou pela chaminé, pelo um buraco no telhado. Daqui a pouco, depois de um tempo, Jesus desapareceu, foi para um outro local. A Bíblia não diz para onde ele foi. E chega um discípulo. Quem lembra quem foi esse discípulo? Tomé. E os discípulos, os crentes que estavam ali, contaram o fato para Tomé. Olha, a reação de Tomé foi uma reação que qualquer um de nós, qualquer um aqui teria a mesma reação. Se eu nunca vi um morto ressuscitar, e alguém chega para mim: olha, fulano ressuscitou. Ah, não, eu quero ver, realmente, eu quero ver se fulano ressuscitou. Foi a reação de Tomé. Olha, eu não acredito. Aí, mais uma vez, Jesus, sendo Deus, né, tem a possibilidade de ultrapassar a parede, seja lá, não tem barreiras para Jesus. Jesus aparece. Olha, Tomé, eu estou aqui. Porque Tomé disse: olha, eu preciso ver, eu preciso tocar na sua mão, tocar no lugar onde o cravo, onde o furo lá da mão, ver no seu lado, onde a lança do soldado furou o seu lado. E quando Jesus chega, e ninguém disse nada disso para Jesus. E quando Jesus chegou, Jesus se apresentou: olha aqui, Tomé, põe teu dedo aqui, põe teu dedo. Gente, Tomé quebrou a cara naquele momento e simplesmente não teve nenhuma reação de ir lá para tocar o dedo em Jesus. Então muita gente pensa que a vida, ela é duvidosa, mas a vida não é duvidosa. A vida só é duvidosa quando nós não temos esperança, irmãos. Lá fora existe aquela frase: a esperança é a última que morre. Se ela é a última que morre, então deixa de ser esperança. A nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança está em Cristo. A nossa vida, irmãos, não é uma vida duvidosa. Como foi falado aqui hoje à noite, em relação ao apóstolo Paulo, quando ele
falou que para ele o viver, o morrer era lucro. Se eu vivo para Cristo, não é que eu vou buscar a morte, entendeu? Não é que eu vou procurar a morte, não é que eu vou me meter em situações complicadas que vão tirar minha vida. Não. Mas na hora que o Senhor quiser me levar, que me leve. Eu sempre oro dizendo o seguinte, que seja bem, mas Ele é que sabe o momento, Ele é que sabe o instante que vai nos recolher. Então, quando nós temos esta certeza, nós vivemos em paz. Entendeu? Quando temos a certeza da vida eterna em Cristo, nós vivemos em paz. Aconteça o que tiver de acontecer. Não é insensibilidade, não. É confiança. Eu estava pensando também naqueles 3 jovens da fornalha. Aquele lá, né? Capítulo 3 de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Aqueles jovens que foram jogados na fornalha. Mas antes de serem jogados, eles disseram: olha, rei, mesmo que o nosso Deus não nos livre, de maneira nenhuma nos curvaremos diante desta estátua. Isso é confiança. Isto é confiança. Mesmo que Deus não me livre, eu não vou deixar de servir a Deus. Ah, que Deus é esse que não livra a pessoa? Quinta-feira eu falei a respeito de uma pessoa que me indagou esta semana. Mandei um texto bíblico, né? E a pessoa indagou: ah, mas e quando acontece alguma coisa ruim com os servos de Deus, com os crentes, Deus deixa de proteger? Aí eu disse para a pessoa: você lembra do primeiro mártir do cristianismo, Estevão, que foi apedrejado em praça pública? Ora, foi apedrejado, era servo de Deus, era um discípulo, era um apóstolo, pregava o evangelho, mas Deus permitiu. E qual foi a reação de Estevão? Ao invés de chorar, gritar, berrar, se lastimar, Deus se afastou de mim. Pelo contrário, eu vejo os céus abertos. Olha que maravilha a alegria dele, né? Então nós precisamos viver com esta consciência. Em terceiro lugar, existe uma outra concepção de vida, que é justamente a concepção que diz respeito à verdadeira ou verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida é justamente aquele em que nós aprendemos a valorizar tudo que Deus nos concede. Este é o verdadeiro sentido da vida. E o apóstolo Paulo, ele foi bem categórico quando ele disse o seguinte: eu sei me conter em qualquer situação. Quer dizer, em qualquer situação. A tempestade, ela pode durar uma noite, mas ao amanhecer, vem o brilho do sol, né? A dor, ela pode durar um dia, 2, 3, mas em nome de Jesus, esta dor vai ser aliviada. Eu passei por uns problemas de saúde há alguns anos e me acabava em farmácia. Até o dia em que eu tomei a decisão de começar um tratamento natural por conta própria. E graças a Deus, utilizando o que a natureza nos dá, que não me custa nada, é só plantar, né? É só plantar, colher e fazer uso de forma correta daquelas plantas. E graças a Deus, estou aqui louvando, glorificando a Deus. Então, a verdadeira concepção da vida é a gente aprender a valorizar aquilo que Deus nos concede. Ah, eu só vou valorizar se for grande. Quem não é fiel no pouco, vamos lembrar aí, quem não é fiel no pouco, não será no muito. A Bíblia nos ensina isso: quem não é fiel no pouco, não será no muito, irmãos. Se a gente não aprende a agradecer
nas pequenas coisas, como é que a gente vai agradecer nas grandes? A Bíblia vai dizer o quê? Em tudo dai graças, porque assim é a vontade de Deus. A concepção verdadeira da vida tem como objetivo a volta ao lar. Lembra, domingo passado, a mensagem pregada por Vinícius, né, sobre o filho pródigo. A volta ao lar. Qual é o nosso lar? Não é o lar, mas é o lar terreno. Entendeu? Não é este lar. Mas a Bíblia diz que ao homem, ao ser humano, está ordenado morrer só uma vez. E o corpo volta ao pó e o espírito volta para Deus. É este lar. A verdadeira concepção de vida é aquela onde nós esperamos um dia retornar para o verdadeiro lar. Quando o ser humano teme a Deus, desejando guardar os seus mandamentos, aí sim isto acontece. Quando o ser humano se arrepende de seus pecados, é necessário também arrepender-se de seus pecados e aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Não existe outro meio do ser humano ser salvo a não ser através de Cristo. Esta mensagem salvífica, esta mensagem de salvação, é uma mensagem que é pregada há mais de 2000 anos. E os discípulos de Cristo, os cristãos, os crentes em Jesus Cristo vão continuar pregando até o dia em que o Senhor voltar, ou até o dia que o Senhor levar a sua igreja, porque nós não temos outra mensagem. Quem é que salva? É Cristo. E você é salvo por aquilo que você faz? Não. A salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, bater no peito e dizer, eu fiz por onde ser salvo. Ninguém aqui fez nada para ser salvo. Você foi salvo mediante a graça de Deus. Mediante a graça de Deus. O amor de Deus. O amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Deus me amou de tal maneira. Porque Deus te amou de tal maneira que deu seu único filho para que eu pudesse ter a certeza da vida eterna. Agora, eu preciso dar continuidade. Eu preciso continuar trilhando como servo de Deus. E a Bíblia diz que é aquele que perseverar até o fim. Até o fim. Porque a vida cristã não é vida de altos e baixos, né? Eu lembro de um cântico do passado, né? Deu um sorriso aberto, sorriso certo, não sei o que lá, tropeça aqui, cai acolá e de novo levanta e começa a cantar. Que coisa mais terrível é essa? A vida cristã, irmãos, é vida olhando para onde? Para o alvo, que é Cristo. Vida olhando para o alvo. Eu aqui não estou dizendo que nós somos perfeitos. Não. A Bíblia diz, cuidado você que está em pé para que não caia. A Bíblia adverte. Então é por isso que nós precisamos orar, estudar a Bíblia, manter comunhão, participar das atividades da igreja, estar na medida do possível, estando aqui na EBD, no culto de oração na quinta-feira, participando das atividades, porque tudo isso nos ajuda, nos fortalece. Irmãos, a vida, ela tem sentido. Ela tem sentido quando Cristo é a razão do nosso existir. Se Cristo não é a razão do meu existir, a minha vida não tem valor. Eu posso ter o dinheiro que for, mas se Cristo não for a razão da minha existência, não vale a pena viver neste mundo. Nós vamos encerrar aqui nesta noite. E eu gostaria de fazer um convite para você. Eu gostaria de fazer um convite. Você que ainda não tem a certeza da vida eterna. O pastor não salva ninguém. A igreja batista ou nenhuma denominação salva ninguém. Quem salva é Cristo. Agora tem uma coisa. Só é salvo quem quer. Deus não salva ninguém contra a vontade da pessoa. Porque Deus nos criou e nos deu o livre arbítrio. A vontade própria. A decisão é sua. Entendeu? A decisão é sua. De acordo com o texto de Deuteronômio, diz aqui, você escolhe a bênção ou a maldição, a vida ou a morte.
Então, se você escolher a bênção, Deus vai te agraciar a cada instante. Agora, se você não escolher esta bênção, esta vida que Deus oferece, aí sim o mundo vai te oferecer uma concepção de vida completamente daquela que a palavra nos ensina. Então, nós queremos saber se há alguém aqui nesta noite que gostaria de dizer: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Talvez um dia você viveu na igreja, talvez um dia você foi um crente, como muitos afirmam. Eu já fui crente, cantei no coro da igreja coral, grupo musical, fiz parte do ministério de louvor, já preguei, mas me afastei. Mas se você está numa situação dessa, e nesta noite você quer se reconciliar com Deus, fazer parte da igreja, então aí mesmo onde você está, ninguém vai vir aqui para frente, aí mesmo, apenas faça um sinal com sua mão, dizendo: eu quero ter uma vida diferente, eu quero ter uma vida na presença de Deus, eu quero ser um servo, uma serva fiel, leal ao meu Deus. Há alguém aqui nesta noite, em nome de Jesus? Graças a Deus, Deus te abençoe, minha irmã, Deus te abençoe. Há mais alguém aqui, em nome de Jesus, que gostaria de dizer: eu quero voltar ao lar espiritual, eu quero voltar ao convívio, à comunhão com o meu Deus. Há mais alguém, em nome de Jesus? Nós vamos orar. Nós vamos agradecer a Deus pela vida de Ana Cristina. Nós vamos agradecer pela vida de Ana Cristina. A Bíblia diz que existe alegria no céu quando um pecador se arrepende, mais do que por 99 que não necessita do arrependimento. Eu gosto de dizer que eu prego o Evangelho por causa de uma alma, uma pessoa que precisa ser salva. A minha alegria consiste nisso, em a gente pregar e saber que Deus move corações, Deus transforma corações. Convido a igreja a ficar de pé. E nós vamos orar agradecendo pela vida de Ana Cristina nesta noite. Graças te damos, ó Pai, por estarmos aqui na tua presença. Te louvamos por tudo que aconteceu aqui, ó Senhor. Nós sabemos que o teu Espírito move corações, o teu Espírito quebranta corações. E neste momento, nós queremos colocar a vida de Ana Cristina diante de ti. Queremos te pedir que o teu Espírito venha revesti-la de tal forma que o diabo, Satanás, não tenha nenhum domínio sobre esta vida. Ó Deus, ó Senhor, ajuda Ana Cristina, no sentido dela receber mais a tua palavra, ser doutrinada, discipulada e poder proclamar com alegria a certeza da vida eterna. Nós te agradecemos por cada irmão aqui presente nesta noite, por todos que participaram deste culto. Ó Pai, nós queremos, Senhor, te pedir uma semana de paz, uma semana de testemunho, falando do teu amor e da tua graça. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação do teu Espírito esteja com este povo aqui presente e com o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Ana Cristina, receba o abraço de cada um aqui. Infelizmente, a gente não pode dar aquele abraço, né? Mas receba de uma forma simbólica o abraço de toda a igreja. E vamos dizer a Ana Cristina aquela frase, irmãos: seja bem-vinda em nome de Jesus. Outra vez: seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.